Meus queridos, meus amados, como são vocês, queridos? Olha que maravilha, estamos somente. A Páscoa vai ser dia primeiro, dia primeiro dia segundo. No próximo vídeo eu vou fazer, marcar aqui para vocês direitinho. Então, olha só, amados, já estamos perante a próxima Páscoa. E o Senhor já tem falado com o Brandon hoje, já algumas vezes, olha ele falando aqui, que depois da Páscoa as coisas vão acelerar ainda mais. Setembro de 22 do ano passado, até essa Páscoa, o Senhor disse que as coisas iam acelerar. E ele disse que agora, depois dessa Páscoa, as coisas vão dobrar o aceleramento. As coisas estão ficando muito, muito aceleradas. O Senhor tem falado várias vezes que a igreja está. O Breno viu um gigante acordando, a igreja está para acordar, alguma coisa a acontecer, para abalar o mundo e acordar as igrejas. Como foi a praga que passou, né, mano? E são quatro os que estão acompanhando, muito interessante aqui. Ele vai fazer um resumo depois aqui das lições, né? Aos novos, vocês podem ir no Ministério de Deus, vocês vão no ministériodedeus.com, né? E lá vocês podem ir na história de amor de Jesus, e vocês indo na história de amor de Jesus, aqui está mais 20 anos aqui, mano. Não, não é estudo não, 12 anos aqui que as mensagens do Senhor abriu o coração dele para nós. Então, é os ministériodedeus.com e depois vocês vão para a história de amor de Jesus. Lição 4, a irmã começa, obrigado mais um dia, obrigado por tudo que você faz por nós, você é incrível em tudo que faz. Obrigado, a promessa da primavera chegou, amados, que maravilha a primavera, mas aqui nos Estados Unidos, né, o sol já está aparecendo, o sol ficou escondido há muito tempo, a neve foi embora, quer dizer, teve o vento chegando, está um pouco frio ainda, os brotinhos das árvores estão começando a sair, realmente muito, muito lindos, os passarinhos estão começando a ter os filhotes dele, muito, muito linda a primavera chegando. Descendo mais aqui embaixo aqui, e ela fala aqui dos movimentos religiosos mais sombrios. O Brandon viu que eles estão armando para uma guerra civil nos Estados Unidos. O Brandon viu isso hoje. Já falado aqui pelos professores várias vezes. Sim, amado, os malignos querem uma guerra civil nos Estados Unidos. Os liberais contra os conservativos, guerra civil mesmo. Eu acho que é esse talvez esse momento que o Trump vai declarar meio marcial, aquela coisa toda, né? Mas nada vai atrapalhar a colheita do Senhor, nada vai atrapalhar a colheita do Senhor. Primeiro, sobre o sonho dela, a caverna dos vasos vazios. Geralmente, o Senhor, quando conversa de vasos, ele conversa daqueles que já conhecem ele na igreja, tá, Marcos? Você vê que tem as 10 noivas, 5 foi para o Senhor, 5 ficaram para a grande tribulação. Essas 5 que ficaram para a grande tribulação, eu acredito que é a analogia aqui dos vasos vazios. E a irmã estava nessa caverna e viu esses vasos, todos os vasos estavam totalmente secos, totalmente secos. Eu acredito que é esses vasos aqui, novamente, vasos é a referência àqueles que já conhecem o Senhor, tá? Já conhecem o Senhor. Mas estão dormindo por razão outra, que o inimigo fez um trabalho muito grande na igreja do Senhor. Igreja que eu digo são aqueles que conhecem o Senhor. Muitos estão inativos, muitos estão dormindo, muitos não têm o senso de urgência. E o Senhor vai acordar. O Senhor está vindo para acordar. É o tempo de acordar a igreja de Deus. É o tempo de acordar a igreja de Deus. O Senhor já falou, está para acontecer. E o Breno viu isso acontecendo logo depois aqui da Páscoa. Essa semana que vem, ele vai novamente da Páscoa, agora que é agora em abril até setembro, que as festas voltando, começando, vai dobrar a velocidade, nós estamos muito, muito perto das coisas começarem a acontecer, das bênçãos começarem a acontecer. Sim, vai chegar um tempo que vai começar a ver o mover dos filhos de Deus, ele está preparando já para a colheita. Sobre o sonho dele, parques se tornam cemitérios. A irmã gosta muito de parques, igual nós aqui em casa adoramos também. E ela viu que os parques tinham se transformado em cemitérios. Aqui o Senhor começa a conversar com ela. Assim diz o Senhor: eu estou aqui, Arinha, eu estou com você. O sonho do túmulo não simboliza você.
mas sim um sinal do tempo em que você está. Quando você entrou naquele lugar, estava frio e vazio, é o cemitério. Não havia nada lá, exceto vasos vazios. Os vasos vazios está em referência à caverna. A luz que entrava veio de fora, mas também de dentro de você. Eu estava dentro de você, então você era uma luz naquele lugar escuro. Você não tinha lanterna e nem lâmpada, mas podia ver. Isso aqui ele fala literalmente, igual aconteceu com Moisés, tá? Ela entrou na lanterna, na caverna, estava tudo muito escuro, mas tinha luz lá, que ela não viu lâmpada, ela não viu nada, que o Senhor está falando que a luz emitia dela, que o Senhor vive dentro dela, assim como ele vive dentro de você, dentro de nós. Não havia copos no túmulo, apenas vasos de outros que também desejavam ter seus copos preenchidos. Você estava plenamente viva e a minha luz estava dentro de você. Ela fala, eu havia morrido. O senhor fala, que pergunta interessante. Sim, você morreu para si mesmo. Olha só que lindo isso, né? Mas todos nós morremos por nós mesmos, por Senhor. Ela fala, não me ensino que tinha morrido. O senhor fala, isso foi para mostrar a vocês, ou a você, o Google Tradutor sempre coloca no plural, para mostrar a você que o meu espírito está dentro de você. Será como a luz em um túmulo. Ela, como um templo, falou assim, o Senhor fala assim, Ari, não só você, mas muitos outros. Eu preencho esses vasos vivos com água fria, com água viva. Eu estou dentro, eu estou vivo dentro de você. Não há nada que possa surgir entre nós dois, nenhum poder do inferno, nenhum plano humano jamais poderá me separar de você, nem você de mim. Você me ama, Ari. É claro, o senhor conversa com ela, mas está fazendo referência em conversar com você, tá? Mas o amor que ele tem por toda a humanidade é assim, sabe, irmão? Ele vai tocar nesse amor, não, tá? Ele trata todo mundo como se é a coisa mais linda, mais pessoal, mais individual do mundo. Todos nós, individualmente, ele nos trata como sendo a melhor coisa que aconteceu na vida do Senhor. Cada um de nós, irmão. É só o amor do Criador, né? O senhor continua, Erinha, minha alegria é em você, Repesiba. Isso aqui é um nome interessante que eu coloquei aqui. Eu não quis traduzir para o português, mas fala claramente que isso aqui é a, a, uma mulher de um rei. Quer dizer, a noiva, ela é uma mulher de um rei. Eu vou te dar um novo nome em uma nova terra, Belua. Tem esse nome também em português, você pode olhar, que se refere a casada ou a noiva, que são aqueles que o Senhor tem chamado para esse tempo. Não serás mais chamada de abandonada ou desolada, que está escrito em Isaías 62. Fui eu quem tenho te mostrado o que é bom e santo, enquanto eu te guiava nessa jornada até mim. Ele vai fazer referência a ela, mas em relação a todos, tá, queridos? Todos aqui que estão ouvindo o Senhor, tá? O Senhor continua, lá eu estou à frente do altar. Vem a mim e lá você vai encontrar paz, alegria e grande celebração. Nós vamos ser como um só em uma nova aliança, diz o Senhor. O Senhor continua, como um presente para minha noiva, eu tenho construído um belo lar para você e lá você vai cantar e dançar com vazia na sua juventude. A nossa irmã adora louvar e cantar, mano. Nós seremos também algo assim, né, Márcio? Então, como eu te falei, sim, ele está falando isso para ela, mas é para todos vocês que estão ouvindo aí, tá? Ele tem um amor incontrolável, incontrolável, posso falar dessa forma, sobre toda pessoa individual nesse planeta. E já a igreja prega que tudo é relevante às suas obras, é relevante aos seus. Se você tem 50 pecados, eu tenho 30, então Deus me ama mais do que você, porque eu tenho 30, você tem 50. Isso tudo a igreja ensinou, isso tudo é falso. Nada é em relação a obras ou em relação ao que você fez ou vai fazer, tudo é em relação a ele. Isso foi ensinado errado pela igreja por 2000 anos. Nada em relação à sua obra, nada em relação ao seu pecado. Ah, você tem 50, eu tenho 30, então Deus me ama mais do que você, porque
Você tem 20 a mais do que eu. Sim, amado. Tá? Por incrível que pareça, é isso que é ensinado nas igrejas. É o ato de o Deus vai te amar mais porque você é mais bonzinho do que o outro. Não. Tudo é em relação ao Senhor. Ele que fez tudo. Né? É por isso que ele chama a pessoa de perfeita, porque quando ele olha para nós, a gente é perfeito aos olhos dele. A gente vai, cada vez que a gente se aproxima dele, a gente vai de perfeição a perfeição. De perfeição a perfeição. Exatamente como é o reino dele. O reino dele se move de perfeição a perfeição. Mas é muito, muito difícil as pessoas verem isso, porque foi ensinado a você que você não presta, não vale nada, você é um monte de lixo. Amados, Jesus não morreu por um monte de lixo. Não é óbvio isso? Mas isso quer ensinar para você. Infelizmente. Ele é louco de todo ser humano que está aqui, anda na face dessa terra. Irrelevante de quem você faz ou quem você é. Irrelevante. Ele ama aquele cara na cadeia e fez todo tipo de barbaridade do mesmo jeito que ele ama o João. Do mesmo jeito. Pior que não sou uma pessoa tão má assim, viu? Do mesmo jeito. E eu nunca matei ninguém. Do mesmo jeito. Esse é o amor. E o Senhor vai tocar nesse amor dele. Olha só. Você nunca mais sentirá vergonha e nem cairás em engano. Você vai esquecer a vergonha que se sentia na sua juventude e não te lembrará mais do abandono e da perda da viuvez. Pois eu serei o seu esposo e, já que fui eu que te criei, sou eu que tenho te escolhido e te redimido. É o Senhor que faz a escolha irrelevante do tanto que você é bonzinho e não é. Tudo é a respeito do coração. Você tem experimentado grandes perdas, tristeza e rejeição, mas eu te prometo te trazer uma nova vida. Eu me alegro em você, portanto não tenha medo, pois eu estou com você. Ela começou a chorar. Ela fala, eu te amo. O Senhor fala, então, qual é o meu mandamento? Ela fala, amar-te com todo o coração e amar os outros como a mim mesmo. O Senhor fala, fim, essa é uma versão resumida, eu já falei até aqui nesse canal, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. E o Senhor falou, isso é um resumo? O amor é mais do que isso, mano. O Senhor fala, isto é um resumo, mas sim, renda-se em amor e sacrifique seu coração a mim. Mas o maior amor é dar a vida pelos seus amigos. Quando você entrega todo o seu coração em amor a mim, entregue também a sua mente e o seu corpo. Isso significa amar a Deus e depois amar aos outros, como você me ama. Aqui está o amor, mano. Ele vai falar mais desse amor, eu vou esperar para fazer um comentário aqui. Ela fala isso não é fácil, principalmente as pessoas que são más, e o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor, e ela fala, então, Senhor, ela pede o Senhor para ajudar ela a amar como Ele ama. O Senhor fala assim, é claro, nós estamos juntos e somos um só. Tudo que se levanta contra você também se levanta contra mim. Lembre-se que eu vejo, eu amo além da sua capacidade de compreender. É como o amor de uma mãe para os seus filhos ou de um pai para os seus filhos e filhas, pelo menos daqueles que amam incondicionalmente. O Senhor continua, assim como os meus caminhos são mais elevados, também o meu amor transcende o que você vê. Não é fácil amar as ações desprezíveis de outra pessoa. Então entregue isso a mim e eu vou te mostrar. Você está pronto. Então aqui está, tudo é amor. Quando eu falei aqui nesse canal, eu falei até a igreja, falei que quando você vai fazer alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa, meditar alguma coisa, ou tentar usar minha sabedoria e discernimento, eu sempre coloco o Senhor como uma pessoa do amor. Porque quanto mais você pensar do amor que Ele tem, amados, chances são que Ele tem mais ainda. Você acredita que depois que eu falei isso, tem uma pessoa que já prega há tantos anos, falou que não, que tem um grupo de pessoas que não sei aonde, que faz não sei o que usa o amor para tirar a vantagem dos outros. É mais do que óbvio que não é isso, Senhor, né, mas não é isso, Senhor. Quanto mais você achar que o Senhor ama alguma coisa, ama para fazer um discernimento, tentar entender a Escritura, você tem que colocar o amor dele, ele ama mais ainda, mano. Ele ama mais ainda. Não tem jeito de você estar errado colocando o Senhor em uma situação de amar. Não tem jeito, mano.
Não tem jeito. Eu sei que é difícil explicar isso, né, mas esse é o amor que o Senhor tem, tá, mano? É um amor incondicional. É um amor que não é baseado nos seus pecados, mas somente no seu coração. Mas somente no seu coração. Né? Porque ele limpa os seus pecados, como está escrito nas Escrituras. Todo que nele crê está salvo. E não há condenação naquele que está em Jesus. Está nas Escrituras tudo isso. Né? Mas é difícil para o ser humano. O ser humano, não, porque eu não presto, não vale nada. É difícil para o ser humano, porque foi isso que foi ensinado para a igreja em geral. Foi isso que foi ensinado. Né? Isso veio do inimigo? Isso é uma mentira da boca do inferno. Mas é claro, o Senhor falou, a gente não vive sem pecado, porque a gente nunca anda, a gente sempre erra aqui ou ali no caminhar com o Senhor, mas é o caminhar, mas é irrelevante ao amor, é o caminhar. E é claro, se a gente é desobediente do reino dele, desobediente no sentido de desagradar ele a certas coisas, há consequências. A gente abre porta, o inimigo vem, dá tapa, vem, dá... Mas isso é irrelevante ao amor que ele tem por nós, é irrelevante, ele sempre nos ama, do jeito que nós somos. E é claro, né? E uma vez que eu falei isso, mas se eu falar isso para as pessoas vão falar, então eu vou pecar, porque não tem diferença. Não, não. Você não ama ele? Se você acabou de falar que você ama ele, então você vai querer andar ou fazer as coisas que é agradável a ele. E é claro, você, por exemplo, fuma muito, fuma muito, fuma muito, fuma muito. Um dia, quando você descobrir que fumar deixa o Senhor, não é o caminho do reino, vamos dizer assim, do Senhor, você vai tentar parar, porque você não quer deixar ele triste. Está entendendo a diferença? E é interessante que enquanto você não sabe disso, por exemplo, dizendo o exemplo do fumar, quando você não sabe disso, naquele ponto de história seu com o Senhor, você é perfeito. Aí quando você descobriu mais coisas do Senhor, e você andou, deu mais um passo, então você passou de perfeição a perfeição, né? Mas nisso nós continuamos, todos que estão no Senhor é perfeito, do jeito que você está, do jeito que está o seu coração em relação a Ele. Se você está em obediência, você está fazendo as coisas agradáveis aos olhos dele, ali é a perfeição. E aí, quanto mais você descobre do Senhor, e isso vai por toda a eternidade, você move de perfeição a perfeição, cada vez. E perfeição, santificação, aquelas, tudo é uma coisa só, né, mano? Relacionamento. O Senhor ama todos, irmãos. Ama todos. Ela fala, então, essa é a quarta lição. O Senhor fala assim, isso mesmo. E ela fala, Senhor, eu te amarei, honrarei, obedecerei. Aqui está, obedecerei, conforme as minhas capacidades, com tudo que eu sou. Aqui está, obedecerei. E o Senhor fala, e ela fala assim, e te dá glória e confiar em você. O Senhor fala, não poderemos, nós poderemos trabalhar juntos na ordem das coisas. É incrível, Senhor, né? Obrigado, Pai, pelas mensagens, por sucumbir essa mensagem, porque manda visibilidade, Senhor. E que nem o inimigo, nem o computador das pessoas de má fé vejam nada dos conteúdos, dos mistérios de Deus, dos mistérios de Jesus, não deixa nada dos conteúdos. Te agradecemos, pedimos tua bênção, Pai. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Ajude-nos a te amar, Senhor. Ajude-nos a fazer as coisas agradáveis aos teus olhos. Ensina-nos a gente a saber o que é agradável aos teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E fica até a próxima, queridos. Tchau, tchau.